Que vergonha, hein, pessoal? Que vergonha. O Flamengo perdeu de 3-1 de virada pro Olímpia, um vexame na Libertadores da América. E nós vamos ver agora a imprensa esportiva de todo o Brasil falando sobre essa eliminação vergonhosa do Flamengo na Libertadores da América. Eu gostaria que você, primeiramente, chegasse deixando o seu like. O seu like apoia demais o trabalho do canal. Compartilhe o vídeo e escreva nos comentários a sua indignação. Escreva aí a sua análise da partida. O que você acha que tem que mudar no Flamengo para o Flamengo sair dessa situação, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, o canal do Benja, canal do Neto, canal João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Mas hoje foi uma derrota assim, totalmente justa, por mais que possa ter algum tipo de polêmica, o time não fez por merecer. Dói, temos que assumir, afrontar, aceitar todas as críticas que venham. São críticas com certeza justas que vão vir nesse momento, escutá-las, crescer com elas e daqui para frente nos recompor e tentar em busca dessa confiança que a gente perdeu. Agora o Flamengo vai viver dias de grande pressão. Na próxima semana tem o Grêmio, semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo também tem a vantagem, como tinha na Libertadores, abriu 2-0 lá em Porto Alegre. E aí sonha, quem sabe, em defender o seu título da Copa do Brasil. Não foi possível na Libertadores. No domingo, porém, tem Campeonato Brasileiro, enfrenta o São Paulo no Maracanã. Grande pressão para o técnico Jorge Sampaoli, foi inclusive expulso na partida aqui no Defensores de El Chaco, e todos os jogadores do Flamengo. Obrigado, Pedro. Tá aí, então, os números de Olímpia 3, Flamengo 1. O Flamengo teve mais posse de bola, 54%, contra 46% do time paraguaio, que, por sua vez, chutou muito mais a gol. Muito mais. 14 contra 4. No alvo, 4-3. Duelos vencidos, 57-51. Pegada maior do time paraguaio. E 23 ações do Olímpia, 11 do Flamengo. Na área rival, o Fluminense é o adversário do Olímpia. A gente estava esperando o maior Fla-Flu de todos os tempos. Não vai rolar. Bom, o Felipe Luiz não teve uma boa atuação, mas a entrevista dele foi muito boa, né? Admitindo que o time não teve consistência nessa noite. Aliás, nessa temporada está devendo, né? O Flamengo toma 3 gols de cabeça, Antero, numa jogada manjada do Olímpia. E às vezes o jogador do Flamengo nem sobe na bola. Mas não foi só isso, né? Faltou pegada, faltou jogada coletiva, faltou muita coisa pro Flamengo, né? Ah, pelo amor de Deus, faltou um monte de coisas para o Flamengo. E você vê a diferença entre dois jogadores maduros, experientes, e que também deram entrevista um pouco depois, né, com banho tomado, a cabeça mais fria, e um mais jovem falando no calor da hora. O Gabigol falou uma série de bobagens, né? A Conmebol é aqui do lado, o juiz inverteu faltas, o juiz não deu falta em tal lance, um rombo. Quer dizer, com o sotaque brasileiro, ele falou quase o mesmo que disse o João Martins e foi execrado semanas atrás, quando falou que o sistema não quer o Palmeiras campeão. Ele só faltou dizer isso, o sistema não quer o Flamengo campeão da Libertadores mais uma vez. E a Conmebol é aqui do lado. Se fosse por isso, os clubes paraguaios teriam muitos títulos de Libertadores. Quem tem é o Olímpia com as suas 3 conquistas, aqui, assim como o Flamengo no Brasil e outras equipes do nosso lado, né? Na verdade, o que faltou ao Flamengo foi o que disseram o Everton Ribeiro e o Felipe Luiz. Eles foram serenos, falaram, faltou para nós pegada. No jogo de ida no Rio, o Olímpia já havia segurado o Flamengo, aquela vitória de 1-0, ok, tá, nós mesmos falamos, é uma vantagem, o Flamengo pode segurar, pode aproveitar-se disso no segundo jogo, mas o Olímpia voltou a ser eficiente, voltou a jogar melhor que o Flamengo. Que trabalho teve o Espino lá? Quase no fim, né, uma defesa muito bacana, mas que trabalho teve? Onde funcionaram, onde apareceram os jogadores mais importantes do Flamengo, sobretudo o quarteto que foi responsável por grandes conquistas nos últimos anos? Não apareceram. O Olímpia, que pode ser até tecnicamente inferior ao Flamengo, taticamente e no coletivo foi melhor que o Flamengo. Não foi um jogo
Foi um jogo pegado, mas não foi um jogo violento, não foi um jogo desleal. Isso eu já acho uma coisa muito bacana, embora tenha tido um pouco de catimba de ambos os lados, sobretudo do lado do Olímpia, quando ele fez 2-1 e quando fez 3-1. Mas, gente, isso é normal no futebol. O juiz, o Vilmar, ele titubeou em alguns lances, mas no lance do gol, que seria o segundo gol do Flamengo, não acho que houve falha. O Flamengo não é de agora que tem oscilado. O São Paulo tem recebido críticas, assim como alguns jogadores individualmente. É um Flamengo estranho, um Flamengo esquisito. Como disse Felipe Luiz, não é o Flamengo do ano passado. O Flamengo esse ano já caiu em quantas competições? 4, 5, sei lá. Né? É muita coisa. Ainda tem 2 possibilidades de encerrar 2023 com títulos importantes. Copa do Brasil e até o Brasileiro. Você fala, era o Brasileiro? Sim, não está definida essa competição. Mas por aquilo que se esperava, pelas mudanças de comando, pela expectativa em torno de um clube que investe alto, é o que tem o elenco mais caro da América do Sul, gente, é uma decepção, como foram decepcionantes os 2 jogos contra o Olímpia. O primeiro ainda foi abrandado, digamos, pela vitória, e o segundo pela derrota. E o Flamengo tomar gol de cabeça nesse ano não é novidade. O Flamengo falhar em 2023 no seu sistema defensivo não surpreende ninguém. Então, Gabigol, reveja essa história de roubo. Não foi roubo. Eu fui com o que disseram Everton Ribeiro e Felipe Luiz. Eles foram, sim, serenos, reconheceram a fragilidade, a instabilidade do Flamengo neste momento. E por que a gente fala desse modo do Flamengo? Porque é o time mais caro do Brasil, é o time mais caro da América, com muitos craques, né? Claro, tem o seu dinheiro, aplica, até mérito da diretoria que chegou a esse ponto, né? Mas tem muito dinheiro, tem um elenco estrelado, é por isso que chama atenção o time tomar 6 gols em 2 jogos, né? Vem da derrota para o Cuiabá. Bom, a gente já vai com o Elton, mas antes, já que o Gabigol trouxe o tema, vamos ouvir nosso árbitro de 3 Copas do Mundo sobre Vilmar Roldan na atuação do Flamengo hoje, na derrota do Flamengo contra o Olímpia. Chega mais, Carlos Eugênio Simon. Boa noite, meus amigos. O Flamengo foi derrotado pelo Olímpia no Defensores del Chaco, no Paraguai, por 3-1 e deu adeus à Copa Libertadores da América. Numa arbitragem confusa do experiente árbitro colombiano Vilmar Roldan, que inverteu algumas faltas, deixou de marcar outras, aplicou cartões amarelos equivocados e acabou exageradamente expulsando Sampaoli do banco de reservas. Mas, no final do jogo, já no apagar das luzes, anulou corretamente um gol do Flamengo que levaria a decisão para as penalidades máximas. Gol do Vitor Hugo. Por quê? Porque só havia um defensor, o goleiro mais próximo da linha de fundo. O outro era o Gabigol, que estava em posição de impedimento. Numa disputa de bola de Ayrton Lucas com Alejandro Silva, o paraguaio toca na bola. É considerado como uma ação de desvio e não um passe deliberado. A ação de desvio vai para o Gabigol, que está em posição de impedimento e participa da jogada passando a bola para Vitor Hugo, que aí está atrás da linha da bola e faz o gol. Mas quem estava impedido era o Gabigol, que participou diretamente. Por isso, a arbitragem anulou, decisão de campo confirmada pelo VAR. Neste lance, a arbitragem esteve bem. Foi isso, meus amigos. Um abraço a todos. Obrigado, Simon. E até num momento muito ruim, né? Que é aquele desespero do Flamengo e o jogo parar naquele ponto do jogo, quando o Flamengo estava tentando sufocar. Aliás, o momento que o Flamengo começa a criar na partida, só depois que toma o 3º gol. Bom, só para completar a informação do nosso Antero Greco, é a 6ª eliminação do Flamengo, né? Se a gente contar a Taça Guanabara também. Tem Supercopa, Recopa, Taça Guanabara, Carioca, Mundial e agora Libertadores. O campeão fica pelo caminho. E a gente vai concordar aqui que a derrota, a eliminação, não passa pela arbitragem do Vilmar Roldan, né? A primeira fase em segundo lugar, num grupo que tinha Nublense e não conseguiu vencer o Nublense nos 2 jogos, não conseguiu vencer o Alcas, aliás, perdeu na estreia para o Alcas, acabou em segundo lugar, acabou decidindo fora de casa contra o Olímpia, não fez um bom primeiro jogo e nesse segundo pior ainda, né? Não dá para culpar a arbitragem por uma campanha que foi muito irregular desde a primeira rodada. É claro que isso culminaria, né, num resultado ruim se o time
jogasse mal como jogou. As duas coisas casaram. O primeiro jogo já foi na Bacia das Almas e nesse segundo jogo falhou demais. A gente está vendo, inclusive, o primeiro gol, que eu acho que é interessante de se observar, como o Felipe Luiz cede espaço, né, para o cruzamento para a área, para o cabeceio, e um cabeceio que desloca o Matheus França, né? Parece um lance meio estranho, né? Ali a cabeçada e o Matheus França vai para o outro lado. Matheus Cunha. O Flamengo cedeu muito espaço pelo lado do campo, né? Matheus Cunha, perdão. Muito Matheus no Flamengo, né? E eu acho que acabou sendo, sim, um ponto fraco do Flamengo nesses confrontos contra o Olímpia. Passou ileso no primeiro jogo, mas não dava para jogar como jogou no segundo. E o time do Arce, aliás, o Arce conhece muito bem isso, né, Edu? Né, Antero? Cruzamento para a área era com ele mesmo, né? Para achar alguém de cabeça dentro da área era com ele mesmo. O Olímpia usou muito bem desse artifício jogando em casa e acabou vencendo o jogo com muito mérito. Arbitragens à parte, que pode fazer com que o jogador pense que influenciou no resultado por faltas não marcadas, por cartões amarelos, por ter expulsado o Sampaoli. O Sampaoli acabou saindo mais cedo, como a gente está vendo aí, mas tudo isso não me influenciou no resultado e na trajetória do Flamengo dentro da Libertadores, que desde o início foi muito irregular. Aliás, o Sampaoli só não era comandante do time na primeira rodada. Nas outras 5 ele era o comandante também nos 2 jogos das oitavas de final, então não dá para colocar na conta da arbitragem uma campanha de 8 jogos, a maioria, né, bastante irregular. O tricampeão e atual campeão fica pelo caminho, o tricampeão Olímpia avança. Bom, já que o Elton deu o gancho, o Flamengo, desde a estreia do técnico Sampaoli, tem 30 jogos, 17 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, aproveitamento de quase 65%, gols marcados 55, 1,83 em média, levou 32, 1,07 em média, depois de 11 jogos invicto, então 2 derrotas consecutivas, 6 gols tomados. Antero, escolhas do Sampaoli nesta noite, muita gente achou estranha a entrada do Felipe Luiz, que realmente estava numa noite ruim, fisicamente não está entregando. Podia ter usado Ayrton Lucas, Davi Luiz. Tem a parte dos jogadores? Claro que tem, mas Sampaoli também... A gente quer saber exatamente o que aconteceu para o Vilmar Roldan. Vamos ver se a gente tem essa resposta durante a semana. Por que expulsou o Sampaoli? Que ele não parecia tão alterado assim. Enfim, passa pelo Sampaoli também essa derrota, né? Passa, e a instabilidade do Flamengo. Eu sei, no momento em que uma equipe é desclassificada, vem a cornetagem por parte do torcedor, por parte da imprensa, mas já há algum tempo a gente nota que essa inquietação do Sampaoli, que muitas vezes pode ser vista como uma vontade de mexer no sentido de alterar a equipe, mexer com os brios dos jogadores, mostrar criatividade, mas há momentos também que prejudica, que no caso do Flamengo a gente não tem uma equipe base, ele muda, acho que nessas 30 partidas, acho que foram 30 escalações diferentes, né? O próprio, agora eu estava falando com o Matheus, agora estou com o Lucas, o Ayrton Lucas, né? Que é um jogador que tem jogado bem, foi ganhando espaço, talvez ele tenha optado pelo Felipe Luiz, porque jogo fora de casa, vantagem pequena, preciso de jogadores experientes, mas o Felipe falhou, o Davi Luiz também falhou, estava tentando ver aqui, identificar, não lembro se foi num dos ângulos, no segundo ou no terceiro gols do Olímpia, né? O meio de campo dessa vez não funcionou, depois ele tentou corrigir com modificações, então é um Flamengo que a gente percebe muito oscilante, e não poderia ser. Você pode ter um período de turbulência, como o Fluminense teve, o Palmeiras teve, o próprio Flamengo também, mas não pode falhar em momentos importantes, em momentos decisivos, e foi o que aconteceu até agora, na temporada com o Flamengo. Ele tem falhado na hora de decidir taças, ou na hora de avançar numa competição como a Libertadores, que era, tirando o Mundial, a mais importante deste ano. Ainda, como eu disse, pode fechar a temporada com 2 taças, mas vai ficar um gosto de decepção, de frustração, de expectativa não correspondida. Então, o Sampaoli, que é visto como um técnico justamente irrequieto, porque ele gosta sempre de novidades,
Mas até agora, mesmo com esses números, né, tem muito mais vitórias do que derrotas, não empolga, não empolga. O número de gols marcados, tá uma média boa. O número de gols sofridos é uma média preocupante. E aí na nossa tela, Elton, a gente vê uma das opções do Sampaoli foi não usar o Pedro. E até a gente fica se perguntando, será que tem alguma coisa a ver com o histórico das últimas semanas? O fato é que o Pedro, artilheiro da última Libertadores, era uma opção importante para quem no abafa vai buscar um gol salvador, né? Edu, é impossível a gente dissociar uma coisa da outra. Eu acho que o Flamengo, inclusive, nesses últimos jogos, pós-episódio Pedro e o ex-preparador físico, né, que era homem de confiança do Sampaoli, a gente viu um Flamengo pouco vibrante. É claro que a questão técnica se sobressai muitas vezes, mas num jogo como esse, a intensidade, né, que você coloca no jogo faz muita diferença. E o Flamengo intenso é um dos melhores da América. E a gente não viu o Flamengo dessa forma. Eu acho que o ambiente ainda é um ambiente um pouco carregado. E você ter o Pedro no banco de reservas, o cara que estava na Copa do Mundo até um dia desses, o cara que era titular do Flamengo, um jogador importante, num jogo como esse, era importantíssimo ter o Pedro dentro da área, já que o Flamengo tentou tanto, né, na reta final alçar a bola na área, o lance do pênalti que não foi marcado, né, foi no lance também que o Flamengo foi pro abafa, teve um lance também ali do Vitor Hugo, né, que ele entrou na área e quase acaba fazendo gol, o goleiro acabou fazendo a defesa, não dá para entender, né, inclusive a própria geração da Conmebol pegou o Pedro ali nos acréscimos meio que rindo, né, o jogo 3-1 ele estava rindo, talvez ironicamente por uma não marcação, mas de qualquer forma era um jogador importantíssimo para um jogo como esse. Então, claro que a gente não consegue dissociar uma coisa da outra. O Flamengo tentou controlar o ambiente depois do episódio, mas eu acho que a ferida ainda está aberta. Não sei se vai cicatrizar em curto prazo, mas é um Flamengo bem diferente, né? Com a rotação bem baixa em relação a jogos com o próprio Sampaoli, né? No melhor momento dele, há poucas semanas, quando a gente já analisava uma rota de crescimento do Flamengo na temporada. Tá descendo novamente. E justamente quando aconteceu esse episódio que acabou criando uma cisão, né? Dentro do vestiário. Bom, e tivemos protestos no Defensores del Chaco por parte de torcedores rubro-negros. Põe na tela aí pra gente conferir. Pra jogar no mesmo tem que ter disposição. Não é mole não. Pra jogar no mesmo tem que ter disposição. Não é mole não. Pra jogar no mesmo tem que ter disposição. Ei, Landim! Ei, Landim! Ela do meu Flamengo! Landim, seu Landim, nós temos o Flamengo! Toma cuidado! O meu Flamengo não precisa de você! O meu Flamengo não precisa de você! Ô Pedro! O meu Flamengo não precisa de você! Ô Pedro! O meu Flamengo não precisa de você! Davi Luiz! O meu Flamengo não precisa de você! Bom, alguns jogadores citados aí, Davi Luiz, o Pedro, que nem entrou no jogo, né? Mas Marcos Braz parece alvo preferencial da fúria da torcida rubro-negra. Agora, o que é estranho, né, Antero, como foi a história. O Flamengo faz 2-0 no placar agregado, o Bruno Henrique, eu já estava aqui pensando o que a gente ia falar do Bruno Henrique. Estava me lembrando que ele quase foi para a Turquia, né? Porque o Jorge Jesus pensou em levá-lo quando ele vai para a Turquia. Aí vem a contusão, ele fica... Como volta bem o Bruno Henrique? E voltou mesmo bem. Só que aí o Flamengo, que poderia aproveitar contra-ataque, não aproveita e gera essa revolta da torcida na saída da delegação, Antero.
Olha, o Flamengo fez o gol, só que não teve quase tempo de saborear a vantagem maior, né? Quem sabe até provocar um desespero do Olímpia, porque o Olímpia logo na sequência empatou. Então, aquele gol de empate, muito pertinho do gol inicial do Flamengo, deu ao time paraguaio a esperança de chegar ao segundo gol, provocar uma decisão por pênaltis. E o 3-1, então, nem se conta, né? Deu ao Olímpia toda a autoconfiança de que ele precisava. Mas também o Olímpia se beneficiou, e isso pode parecer redundante, mas vale a pena destacar, de um adversário que sentiu. Quer dizer, o Flamengo sentiu o gol de empate, sentiu muito o segundo gol e foi para as cordas no terceiro. Justamente por isso que estamos comentando. Um time instável, um time inseguro. Não é o Flamengo de outros momentos e que a gente via ser pressionado, ou eventualmente tomar um gol, mas fazer gols com muita facilidade, trocar passes, descer com seus laterais, com o seu meio-campo criativo, com seus jogadores de frente muito eficientes. Então, isso tudo passou para o Olímpia. O Olímpia percebeu e falou assim, opa, esse não é o Flamengo malvadão, não. Esse é um Flamengo absolutamente normal e que podemos superar. Foi o que aconteceu. Agora, a revolta da torcida, claro, se justifica em parte pelo momento decepcionante, pela temporada até agora muito negativa do Flamengo, e nesses momentos afloram diferenças, broncas contra o presidente, contra o responsável pelo futebol. São questionamentos muitas vezes abafados pelos títulos. Como os títulos desse ano não vieram ainda, então o torcedor acaba, desafogando dessa maneira. Agora tem uma coisa, viu, Elton, Edu, fã de esporte. Eu não encarava esses caras, não. Eu tentaria sair de fininho, conversar num outro momento. Tá louco, ué. Não dá para encarar a fúria dessa torcida. E tem também umas rimazinhas aí que a gente põe pi, não sei o que significam, não. Não entendi, né? Tá bom. Mas a gente ri, mas é uma situação realmente muito delicada, muito tensa. Vamos lá! Vamos abrir o programa hoje com dicionário, né? Vamos trazer o dicionário pro time do Flamengo, pra falta de vergonha do Flamengo, pra falta de vergonha da diretoria do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, do treinador do Flamengo, porque ninguém pode ficar fora disso. O que aconteceu hoje foi um vexame. O galáctico Flamengo, o bilionário Flamengo, é bilionário, faturamento de 1 bilhão e 500 milhões de reais, perdendo, sendo eliminado pelo fraquíssimo Olímpia. Fraquíssimo. Se você quiser ser enganado, acredite em quem for te dar desculpinha. O Olímpia é tricampeão da Libertadores. É um gigante lorota. O último título de Libertadores do Olímpia foi em 2002. 21 anos. O Olímpia não ganha mais nada. O Olímpia não ameaça mais ninguém. Pra você ter ideia da falta de vergonha na cara desse time do Flamengo, o Flamengo ganhou no agregado do Olímpia em 2021 por 9-2. Foi esse o placar agregado. 9-2. Isso retrata bem o que é o vexame que o Flamengo deu hoje em Assunção, no Paraguai. Eu vou ler para vocês, eu falei de dicionário, o significado da palavra vexame. Vexame, substantivo masculino, sentimento de vergonha, causado por desonra, rebaixamento moral, humilhação. E aí ainda tem ato ou efeito de vexar, vexação. Então, esse é o resumo do Flamengo de hoje. Que todos os jogadores saibam que eles estavam representando não o Sampaoli. Não é o Sampaoli, porque tem gente que diz, mas tem crise no Flamengo. O clima tá pesado. Que se dane que o clima tá pesado com o Sampaoli. Eles não estão representando o Sampaoli, não. Eles estão representando 45 milhões de torcedores. Eles estão representando uma torcida que todo jogo do Flamengo nessa temporada coloca mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Pra quê? Pra virar chacota. E tem que virar chacota.
Tem que ser piada dos rivais aí na internet. Vai ser e tem que ser. E aí sabe o que acontece? Quem se lasca é o torcedor. E outra coisa, 45 milhões de torcedores que esses caras representam. Num Flamengo que paga em dia. Num Flamengo que tá pagando, para muitos dos jogadores que estavam em campo hoje, mais de R$1 milhão por mês. É esse o salário desses caras. Então quer me dizer que não tem mais motivação porque já ganhou tudo? Que não tem motivação porque o Sampaoli não tem relacionamento? A motivação dos jogadores, da diretoria, do treinador tem que ser o salário altíssimo em dia e tem que ser 45 milhões de torcedores que estão em torno desses caras. Para fazer a vergonha que eles fizeram hoje. E eu vou falar para vocês, a lista de vergonhas não é uma vergonha. Se fosse só essa vergonha na temporada, tava lindo o ano do Flamengo. Tava maravilhoso. Só que já tem coleção. Al Hilal, semifinal do Mundial, porrada. Fluminense, porrada de 4 no Maracanã, perdeu a final do Campeonato Carioca. Depois temos o Independente Del Valle, que alguns dizem, que time chato. Foi eliminado pelo Deportivo Pereira, da Colômbia, na Libertadores. Alguém sabe o que é o Deportivo Pereira? E o Flamengo perdeu a final da Sul-Americana para esse time que tem folha salarial do time inteiro menor do que o salário do Gabigol. O Gabigol sozinho ganha R$1,5 milhão por mês. A folha salarial do Independente Del Valle é de R$800 mil por mês, que deve ser parecida com a do Olímpia. Então, parabéns aos envolvidos por mais um vexame do Flamengo nessa temporada. Parabéns aos dirigentes, ao treinador e aos jogadores, porque os jogadores têm que ser cobrados. E essa diretoria ganha título porque tem muito dinheiro, mas não tem pulso nenhum. Só passa a mãozinha em cabeça de jogador. E que isso não aconteça de novo. Porque a gente sabe o que deve estar por esperar aí no Flamengo. A porrada vai ser no Sampaoli. O risco do Sampaoli cair é gigante. Mais um que vai cair e os jogadores continuam. Esses jogadores também têm que ser cobrados. É uma vergonha o que a gente viu hoje. Um Flamengo que teve uma finalização no primeiro tempo. Um Flamengo que conseguiu levar 3 gols de cabeça. 3 gols de jogadas aéreas. Será que ninguém percebe? Já foi o primeiro, já foi o segundo. Concentra. Vergonha do Flamengo e que os antes agora botem pilha mesmo. Porque merece. O Flamengo merece virar chacota no dia de hoje e eu falo porque eu falei aqui no Bate-Pronto. Eu disse e falo de novo. Se for eliminado pelo Olímpia é vexame. E foi. E eu dei o significado da palavra vexame no dicionário. Boa noite, Bruno Prado. Boa noite, Fábio Piperno. Sorte a minha que o Vampeta teve um problema particular. Porque era pra eu estar virando chacota agora. Já devo estar no chat. Mas era pro Vampeta estar me esculhambando e eu tenho que aceitar. Ele tem razão. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que virar chacota pro Vampeta. Eu tenho que virar chacota pro chat. Pode sacanear mesmo. Porque quem vai sofrer as consequências? É o flamenguista. Os jogadores, vai sair de Mercedes, Ferrari, BMW, vão ser esculhambados. E aí quem se ferra? Quem se lasca? É o torcedor. Que amanhã nem sair na rua vai poder, que ele vai ser zombado pra tudo que é lado. Sou eu que tenho que ver a cara de bobo do Flávio Prado, entrando aqui no estúdio, pra me sacanear. E tem que sacanear. Essa é a graça do futebol. Agora, um futebol que precisa ter graça. E com esse time do Flamengo, quando não quer jogar, o futebol não tem graça nenhuma. O futebol perde a graça. O torcedor fica puto. É o que eu falo. Não dê desculpinha de falta de motivação. Porque eu não vejo isso no Palmeiras. Eu não vejo isso num time que ganhou tanto quanto o Flamengo nos últimos anos. Os caras estão suando a camisa pra caramba. No Flamengo, não. É uma apatia só. Então, fica aqui meu recado. A motivação para jogador, que tá no Flamengo principalmente, que é o clube que melhor paga no Brasil, tem que ser salário, tem que ser torcida, porque são 45 milhões de torcedores acreditando nesses caras e tem que ser, acima de tudo,
o zelo pela profissão, pela carreira. E não é isso que a gente está vendo do Flamengo. Mauro César já dizia, e foi muito criticado por isso, inclusive em coletiva de imprensa. Ele dizia, o Flamengo está escolhendo o jogo. O Flamengo está escolhendo a partida que quer jogar. E hoje, de novo, resolveu não jogar. Hoje o Flamengo resolveu não jogar. Pronto. O jogo mais importante da temporada. E ó, nossa, que loucura. A final da porra da Libertadores vai ser no Maracanã, na casa do Flamengo. Perdão, é Brasil. E mais uma vez, o Flamengo não vai disputar uma final de Libertadores no Maracanã. Parece que é sacanagem com o torcedor. Porque tem torcedor do Flamengo que ele não pode pagar ingresso pra ir pra Lima. Ele não pode pagar ingresso e passagem pra ir pra Montevidéu, pra ir pra Guayaquil. Era a chance do cara ver uma final do Flamengo de Libertadores no Maracanã. E eles fazem esse papelão. Eles jogam fora duas chances. A chance de fazer um Fla-Flu histórico na Libertadores, numas quartas de final. Imagina um Fla-Flu no Maracanã. E eles jogam fora a chance de jogar uma final de Libertadores no Maracanã. É isso que a falta de vontade e a falta de vergonha na cara de hoje do time do Flamengo proporcionou. Proporcionou ao torcedor que ele não tem a chance de realizar o sonho de ver o Flamengo jogar uma Libertadores, uma final de Libertadores no Maracanã. Temos mais de 200 mil pessoas já, Gabriel? É isso? Já temos quase 200 mil pessoas pra ver meu desabafo, pra sacanear com a minha cara, pra me zombar, e eu mereço. Eu mereço por ter acreditado nesse Flamengo, por ter apostado com o Vampeta, por ter me lascado, e pra ver a cara de bobo do Flávio Prado, que tá aqui olhando pra mim. É isso. É a cara de bobo do Flávio Prado. São quantas mil pessoas, Gabriel? 197 mil pessoas. 197 mil pessoas vendo o rubro-negro fazendo papel de babaca. É isso. Por causa desse time. Por causa desses jogadores. Pode me dar, eu tô suado mesmo. Por causa desses jogadores. E aqui, esse programa é paixão. Vem outro babaca que apostou comigo. Tá todo mundo. Agora todo mundo que chega dá risadinha. E aí é óbvio. E aí o Flamengo se lasca. O torcedor rubro-negro se lasca. E é esse o espírito. Tem que ser zombado. Quando ganha, zoa. Quando perde, é zoado. E é isso. Esse é o retrato do torcedor rubro-negro hoje. É o retrato. Pediram pra eu bater na mesa. Bato na mesa. O retrato... O retrato do Flamengo de hoje está aqui. A humilhação, o vexame, a chacota. Olhando pra essa cara de bobo que vos aparece na tela. Olhando pra minha cara... Porque canelada, porque bate-pronto, é isso. É torcedor, é paixão, é zoeira. E tem que ser zoado, pode me zoar. Eu te passo a palavra agora. Fale pra 200 mil pessoas o que os rivais têm que falar pro Flamengo hoje. Porque pra mim é bem feito. Pra mim é vai pra casa daquele lugar. Pra mim é vai se lascar. Uma vergonha o que o Flamengo fez hoje na Libertadores. E pro torcedor, eu lamento muito. Ver que esse grupo de jogadores... não honrou o que vocês fizeram no Maracanã. Lotando o Maracanã todo o jogo, 65 mil pessoas. E esses jogadores jogaram fora a chance de jogar uma final de Libertadores no Maracanã. Se é porque não gostam do Sampaoli, se é porque não tem motivação, se é porque não tem vergonha na cara, eu não sei por quê. Mas esse time acaba de jogar fora a chance de ter o Flamengo numa final de Libertadores no Maracanã. A chance de ver o Fla-Flu nas quartas de final da Libertadores da América. É uma vergonha, eu preciso de uma bombinha de asma, eu nem sei mais se eu consigo fazer o programa, nem sei mais se eu tenho voz, mas esse é o sentimento. Quem que saiu fora da Libertadores vai ter só a Copa do Brasil, só? Só a Copa do Brasil? É muito pouco, né, a Copa do Brasil. Pro Jorge Sampaoli, que vocês dizem, e acho que pouca gente, um cara que ganhou um Campeonato Mineiro, um cara que foi mandado embora do Sevilha, Olympique de Marseille, Santos, Atlético Mineiro, e aí o Flamengo contrata ele, que era o sonho de consumo, mas quem ganhou Copa do Brasil e Libertadores foi o Dorival Júnior. E aí vem a cavalo,
eliminado da Libertadores de uma maneira ridícula, um time que não jogou porra nenhuma, um time fraco taticamente, porque tem excelentes jogadores, Gabigol, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, e esse cara não consegue fazer esse time jogar. Parabéns, Landim. Deixa ele aí, não manda ele embora não, hein? Deixa ele trabalhando. E não é que o Flamengo conseguiu ser eliminado da Libertadores pelo Olímpia do Paraguai? E olha que saiu ganhando de 1-0, gol do Bruno Henrique. Mas depois, gente, é aquele Flamengo que a gente está acostumado a ver. O Cuiabá meteu 3 e colocou na roda. O Olímpia falou assim, o quê? Vamos para cima que dá. E deu. O Flamengo é um time mal treinado, mal fisicamente. É um time desleixado. Você vê jogadores que não estão mais nem aí. Felipe Luiz, infelizmente, também muito mal. Gerson andando em campo. Gabigol não fez nada. Agora, o fã-clube do São Paulo vai falar o que hoje? Treinador superestimado, ruim de grupo, péssimo no dia a dia. O Flamengo escolheu mal o seu treinador. E olha que o ano pode acabar, hein? Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Tá aí o Mengão eliminado da Libertadores da América, e a indignação fica no peito aí da torcida do Flamengo, né? Porque foi uma forma de ser eliminado, um vexame total. Um vexame. O Flamengo não jogou nada, a Libertadores inteira, tomando pau aí dos times fracos aí, como o Nublense. Meu Deus do céu, é bom nem lembrar, né? Vai fazer o quê? É isso daí, nação. Deixe seu comentário, deixa o like, se inscreva no canal e escreva aí nos comentários aí a sua indignação nessa eliminação pro Olímpia na Libertadores da América. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.